Gostaria de agradecer a Bradeter, na pessoa do Dr. Walter Lobato e do Dr. Marcelo Jabor, que fizeram a iniciativa aí de comemorar os 70 anos do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. E vou cumprimentar as mulheres operadoras aí do direito tributário na pessoa da nossa querida presidente, a doutora Maria de Lourdes. E vou quebrar um pouquinho o protocolo, que eles mandaram eu ficar aqui atrás do púlpito, mas eu não vou ficar, eu vou sair, porque quem faz teatro não gosta de ficar atrás do púlpito. Então vamos lá. O meu tema é uniformização de jurisprudência. Inicialmente, a pensar nesse tema, nós começamos a ler um pouquinho, a conversar um pouquinho lá no Conselho, levantar alguns dados para a gente ver o que poderia ser de interesse desta plateia tão qualificada a respeito deste mencionado tema. Aí nós vimos lá primeiro que é um tema que é um incidente processual, mas isso aí eu falo, isso lá todo mundo vai saber, que é para evitar risco de divergência jurisprudencial, mas é o título da própria palestra. Então, isso também me parece que não é de grande importância. Então, pensei, vamos então trabalhar lá nisso dentro do contencioso administrativo, que é a nossa experiência na área, que nós temos 5 anos, e que é o que nós podemos trazer para tornar um pouquinho mais interessante lá. No âmbito do Conselho, nós temos o ex-recurso de revista, hoje recurso de revisão, que é exatamente para uniformizar uniformizar as decisões das 3 câmaras de julgamento. Nós temos o processo de formação de decisão. O processo de formação de decisão, ele é um processo como qualquer outro. Então, o que envolve um processo? O processo envolve matéria-prima, processo envolve mão de obra e processo envolve meios de produção. Como vocês puderam ver, eu, quando formei em administração, fui ser cozinheiro. E aí senti a necessidade de fazer um curso de cozinheiro e o fiz no Senac. Então, na cozinha, a matéria-prima você tem que ir lá no mercado no dia e comprar um ingrediente fresco. Se você não tiver um ingrediente fresco, você não tem um bom prato. Você tem que ter uma mão de obra qualificada, a pessoa tem que saber temperar, tem que saber o ponto de cozimento, porque senão também não sai um bom prato. E você tem que ter um meio de produção, você tem que ter fogão, você tem que ter forno, porque senão também não sai um bom prato. Apesar do que dizem que bom cozinheiro é aquele que cozinha com o que tem dentro da geladeira e solta uma comida gostosa. No Conselho de Contribuintes, a gente quer ter uma decisão justa, porque é isso que a sociedade espera de nós, uma decisão que seja justa. O que é a matéria-prima nossa? É o direito material. Outra matéria-prima fundamental do Conselho é o quê? O crédito tributário. Nós temos a mão de obra. O que é a mão de obra no Conselho de Contribuinte? Os personagens. E nós temos os meios de produção. Qual que é o nosso meio de produção? É o direito processual, é o RPTA, é o regimento interno. Então vamos passar aqui para a matéria-prima. A matéria-prima do direito tributário ela não é fácil, porque nós temos lá principais tributos do Estado, ICMS, temos o IPVA, temos o ITCD, e aí vem protocolo de extensão, vem regime especial, vem instrução normativa, vem consultas, e vem um monte de coisa a mais, que qualquer um fica doido se tentar entender isso. Quando fui fazer concurso, nas aulas lá de direito tributário, a gente começava a ver aqueles regulamentos, aqueles anexos, parecia, eu vou ficar maluco, não vai ter condição, quase fiquei mesmo para conseguir passar no concurso. Mas tudo bem, a gente vai fazendo o que pode. Direito tributário, crédito tributário. O crédito tributário é a matéria-prima, quem constitui o crédito tributário é o auditor fiscal da Receita Estadual. Se ele não fizer o trabalho dele direito, não tem como você ter um crédito exigível, porque a gente vive no Estado democrático de direito. Então, o crédito ele tem que observar todos os critérios para a sua constituição. Ele tem que ser bem constituído. Essa é a matéria-prima. A gente vai então para a mão de obra. Olha a quantidade de personagem que nós temos lá na mão de obra. Nós temos os conselheiros fazendários, nós temos os conselheiros classistas, nós somos nomeados pelo governador do estado. Os conselheiros fazendários, eles são dos quadros da fiscalização, são indicados pelo subsecretário da Receita
e ao secretário de Estado da Fazenda, que apresenta uma lista de 24 nomes para serem escolhidos 12 nomes, 6 efetivos e 6 suplentes. E temos os indicados em listas tríplices pelas federações das empresas de Minas Gerais. Nós temos a Advocacia Geral do Estado, e aí nós temos as câmaras de julgamento, que aqui vou chamar de personagem, porque são, vamos dizer, igual a pessoa jurídica, né? Quase que a Câmara tem uma determinada personalidade, a primeira, a segunda, a terceira, porque são decisões coletivas, são decisões de 4 membros ali naquela Câmara. Temos a Câmara Especial, composta pelos presidentes e vice-presidentes de cada uma dessas 3 câmaras, e temos o Conselho Pleno, que é onde se reúne todos os conselheiros efetivos da Casa. Temos diversos outros personagens, temos a assessoria, que é muito importante no trabalho do conselheiro, porque o assessor, ele geralmente tem um tempo bem maior com o processo, em especial naqueles processos de rito ordinário, que envolve matérias mais complexas, que envolve valores mais elevados para o Estado. Nós temos a triagem, pautamento, formatação de acordo, publicação, núcleo de informática, apoio administrativo. Todos esses são personagens que são a mão de obra do Conselho de Contribuintes. Meios de produção, aí nós caímos no direito processual, né? Nós temos lá RPDA, Regimento Interno, CPC, jurisprudência dos tribunais. E é dessa forma, e é com esses ingredientes, então, que a gente passa a fazer lá o que nós buscamos fazer, que é uma decisão justa, que é um crédito tributário justo, exigível, que traga segurança jurídica, confiabilidade, como a professora Isabel disse que é o necessário, porque o contribuinte, ele tem que se sentir convencido, é o primeiro passo, porque ninguém, e não é só o contribuinte, qualquer cidadão, ele não vai pagar se ele não sentir que o Estado tem razão, que o crédito foi constituído dentro dos princípios do Estado democrático de direito. Então, eu trouxe aqui 6 casos, e esses 6 casos, eu provavelmente não vou mencionar todos, porque o tempo são 15 minutos. Mas nós temos aqui decadência. Decadência tem lá uma discussão, todos vocês sabem, artigo 173.1 ou 150, parágrafo 4. Qual que é o prazo de contagem de decadência? A Casa tem uma jurisprudência formada de aplicar o 173.1. Desde que eu passei no concurso, e essa questão foi uma questão que tirou grande parte das pessoas que estavam nas primeiras colocações, foi essa questão, e é uma questão polêmica. Os tribunais estão decidindo de uma determinada forma, teremos ainda um caminho aí pela frente para enfrentar essa matéria. Taxa Selic, uma das questões que nós observamos lá no Conselho é o pedido de restituição. O Conselho, ele normalmente, quando ele concede a restituição, ele manda corrigir pela Selic. O Estado não disciplinou essa norma ainda. O Estado disciplinou que para cobrar ele atualiza pela Selic. Mas para restituir, não está disciplinado. Então, nessa ausência de norma, o Conselho Pleno se reuniu pela quase maioria dos seus membros, ressalvado um único conselheiro naquele Conselho Pleno, entenderam que deveríamos aplicar a mesma regra para a restituição de que o Estado cobra para compra. Muitas vezes, e aí não é o Estado, muitas vezes os governos, eles têm uma visão um pouco mercantilista, né? Ele faz uma conta e fala o seguinte, não vai ser todo mundo que vai brigar, não vai ser todo mundo que vai pedir restituição, um monte eu vou devolver aqui sem correção nenhuma, vai ficar satisfeito. Então, para mim, eu não vou disciplinar isso, não, deixa como que está mesmo. E aí vem uma das grandes funções do órgão, que é de decidir de uma forma justa, de uma forma respeitável, para que possa ser o norteador da decisão. Nós temos aí a multa isolada. Vou citar só uma delas, né, porque um dos grandes argumentos que a gente tem lá sempre é do efeito confiscatório das multas. Vou citar aqui o exemplo da 54.6, e aí pus as telecoms, porque essa multa ela foi matéria de muito debate no Conselho, por conta como é uma multa por irregularidade no documento, e as telecoms têm um grande número de documentos, normalmente esses valores eles eram muito altos em relação ao valor do tributo. Então teve toda uma discussão interna. Inicialmente, eu, na condição de conselheiro, tinha uma posição mais ortodoxa, mantinha essa multa.
Apesar do que, um outro respeitável conselheiro, o conselheiro José Luiz Drummond, que já tinha auditor fiscal também, e já tinha trabalhado com as telecons, ele afastava essa multa, porque a telecom, ela não deixava de discriminar no documento fiscal tudo que era para ser tributado. Só que ela falava, ó, isso aqui eu não tributo é porque eu acho que são outros serviços, que isso não é telecomunicação, que não vai ser tributado. Ok, tivemos lá, e esse debate ia sendo travado, até que um dia o conselheiro Raimundinho, que até está aqui presente, o conselheiro Raimundinho, ele fez uma interpretação da legislação e entendeu, fez uma construção jurídica de se aplicar o limitador de 2,5 vezes o valor do tributo a esse inciso também. Não tinha uma previsão literal. Posteriormente, a legislação foi alterada, se aplicando o limitador também nesse. Então, e trouxe esse exemplo para mostrar para vocês o quanto que esse debate é profícuo e o quanto que se evolui. Num determinado momento, mudei minha posição e a partir, então, daqueles acordos para frente, eu comecei a adotar posição diferente. Temos ali outras operações interessantes, que muitos processos, Operação Corcel Negro, uma operação conjunta com o Ministério Público, onde carvão vegetal é um sistema de fraude enorme montado para ingressar carvão vegetal de forma irregular aí nas nossas siderúrgicas, né? Com uma sonegação muito pesada. Nesse caso, nós tivemos voto lá, que a gente chama de voto cruzado, porque nós entendemos naquela época, e acompanhando o voto do conselheiro, na época, André Barros, que quando tivesse carimbo dos documentos, tivesse prova que aquele carvão não era procedência de Minas, era possível se afastar o ICMS e a multa de remuneração. Mantinha-se apenas a isolada, porque o tributo não era devido ao Estado de Minas Gerais. Nós temos aí o caso do cavaco de madeira e do drop-down, que eu vou deixar para cenas dos próximos capítulos. Então aqui nós temos a formação das decisões. Primeira coisa, como eu já disse, nós temos a formação da individual, né, o pensamento de cada conselheiro. O conselheiro, ele pode mudar de posicionamento, sim. Às vezes, os elementos, ele decide com o elemento que ele tem nos autos e com naquele momento ele decide daquela forma. Pode ser que com o tempo ele vá mudando, mas o importante é que ele tenha fundamentação, é o que nós vimos aqui. Então, foi citado aqui a questão, né, do princípio da moralidade, a questão da operação Zelotes, do CAF. Eu acho muito engraçado essa questão e essas desconfianças. Basta, pegue as decisões, coloque as decisões e confronte os fundamentos. Uma decisão, ela é fruto do raciocínio lógico, ela é fruto de uma premissa maior, de uma premissa menor e de uma conclusão. Então, se a pessoa, para ela infringir numa irregularidade, ou ela infringe em todos os processos, e deve ser muito difícil a pessoa conseguir manter uma coerência sem que ela seja coerente com o pensamento jurídico para que ela consiga fazer isso. E temos lá a Câmara de Julgamento, como eu disse, primeira, segunda e terceira, aí já não é mais uma pessoa decidindo, mas são 4 pessoas decidindo. Nesse caso, nós temos o voto de qualidade proferido pelo presidente da Câmara. Primeira Câmara, presidida pela presidente do Conselho de Contribuintes, proveniente do quadro de auditor fiscal. Nós temos que desde 72, me parece, pela exposição da doutora Cláudia, passou a ser exclusivamente da origem fazendária. Anteriormente era alternado. Temos a terceira Câmara também presidida por auditor fiscal, e nós temos a segunda Câmara presidida pelo representante das entidades. Por que eu estou falando isso e por que é importante? A tendência, o julgador, ele deve tender sempre à imparcialidade. Só que ninguém é imparcial completamente. É impossível a imparcialidade. Porque nós somos marcados pela nossa vida, nós somos marcados pelas nossas percepções da realidade, e cada um necessariamente tem as suas. Então, necessariamente, como o próprio secretário de Estado da Fazenda disse na sua abertura, existe uma tendência, os conselheiros fazendários, eles têm uma tendência a serem mais ortodoxos, a estarem mais alinhados com a aprovação do crédito.
os conselheiros das entidades, eles têm uma posição, vamos dizer, mais tendentes a estarem atentos à jurisprudência, à evolução, a trazer para dentro da casa esse debate. E é por isso que a paridade, que também foi destacada, é tão importante, porque o que interessa ao Estado Democrático de Direito? Ao Estado Democrático de Direito interessa o prato tem que ser bom, a decisão tem que ser boa, tem que convencer aquele que é o contribuinte. Por quê? Quem paga esse imposto? Principalmente o ICMS, que é o carro-chefe da nossa arrecadação. Quem paga esse imposto somos nós. Eu, você, é o cidadão. Então, é a esse interesse que nós temos que estar atento no processo de decisão como um todo. A Câmara Especial é o quórum mais qualificado da casa, que ele é composto pelos presidentes e vice-presidentes das câmaras. Momento histórico. Ontem até eu cheguei, estava um servidor nosso, estava até no dia do aniversário dele, às 6 horas da tarde, eu estava lá me ajudando a fazer as minhas transparências, e a casa ficou preocupada. Não, Fernando, mas o que você vai falar de momento histórico? Se eu tenho uma uniformização de jurisprudência, lá não é evento político, lá é uma questão é uma homenagem, né, ao Conselho de Contribuinte de Minas Gerais. E aí, hoje eu passando lá na banca, comprei o jornal até para guardar, a gente vê lá, né, não pagamento de impostos abusivos, Justiça manda demitir servidor da Copasa, Moro decidirá sobre prisão de Lula. E aí, eu listrei ali alguns temas que são da atualidade, porque eu não vejo que nós podemos nos enquartelar dentro de auditórios e sem estar conectados com o que está acontecendo lá fora. Eu acho que é a nossa obrigação de cidadão estar atento a tudo e a todos, para que a gente possa prestar o serviço que as nossas profissões nos exigem. Mudança de paradigma. Nós estamos num momento de releitura desse país. Eu, sinceramente, eu vou falar que eu estou confiante. E por que eu estou confiante? Nós tivemos 2 decisões do Supremo Tribunal Federal, uma da relatoria do ministro Edson Fachin, em 24/2/2016, aonde ele permite que o fisco acesse diretamente ao sigilo bancário. Por quê? Qual que é o fundamento dessa decisão? O fundamento é que não existe quebra de sigilo. Existe a transferência do sigilo fiscal, do sigilo bancário, para o sigilo fiscal. E que o interesse maior, que é o interesse público, é o que há de ser preservado. Nós temos uma segunda decisão extremamente importante, a possibilidade do cumprimento da pena após decisão de segunda instância. Será que nós vamos conseguir, como disse a professora Isabel, ainda, né, dentro do espaço que nós tivermos de caminhada aí, até abandonar esse momento nosso de existência, ver grandes bandidos deste país deixarem de serem arrogantes e andarem livremente, apesar de todas as condenações? É muito triste para mim, cidadão brasileiro, pensar que tem cidadãos nesse país e, infelizmente, deviam estar atrás da grade, mas se saírem do país, são presos em qualquer lugar do mundo, só no Brasil que não. Como que pode uma coisa dessa? Então, me parece, 17/2/2016. Uma das questões que eu pus aqui, foi as manifestações, né, domingo, não sei quantos milhões de pessoas, não importa o número, 3 milhões, 3.600.000, 6 milhões, o Brasil inteiro na rua. E é nisso que eu estou acreditando, estou confiando que nós estamos nesse momento de mudança. Na nossa realidade, Conselho de Contribuintes, vou falar de alguns avanços. Nós melhoramos muito os prazos, nós melhoramos muito a respeitabilidade do órgão, nós melhoramos muito a interação com a sociedade através das câmaras itinerantes, através da videoconferência, nós melhoramos a informatização, nós melhoramos a transparência, nós ganhamos prazos com isso, nós ganhamos prêmio, né? A Fundação Getúlio Vargas nos premiou com isso. Mas nós temos muitos desafios ainda. Nós temos os desafios das súmulas, que nós, o conselheiro Zé Luiz, ex-presidente, falou, eu fui o único que fiz súmula lá. Precisamos, talvez, de investir mais. Temos a previsão do regimento. Interação com os demais personagens da SEF. Precisamos de trabalhar junto com as superintendências para ter um crédito em qualidade melhor.
A liquidez do crédito tributário, precisamos de trabalhar com a GE, precisamos de evoluir no sentido que a professora Isabel falou, que é a tendência mundial, que é resolver o conflito na esfera administrativa, que é não ficar longos anos numa justiça cara, demorada e ineficiente. A distribuição dos processos é uma outra questão que eu vejo que merece um repensar. Talvez devesse ser automática, talvez ela não devesse ser feita de forma a que pudesse se escolher o processo que vai para a primeira, para a segunda ou para a terceira Câmara. Isso é um outro fator que eu vejo como são possíveis desafios que o Conselho deve enfrentar. Nós temos aqui então o que em chinês, né, a palavra crise, todos os senhores já devem ter escutado falar, isso é um ideograma que significa perigo versus oportunidade. E aí eu estou apostando que a gente vai viver nessa questão da oportunidade, nessa releitura. E com isso é que eu faço um convite a todos os senhores que assumamos a responsabilidade de sermos atores e autores na história do Conselho de Contribuinte de Minas Gerais. Obrigado.